Aí. Aí, moçada, pronto. Tá boa a imagem daí de casa, gente? Ou vocês querem preferem? Eu tô achando que ela tá meio estourada de luz, não tá, não? Não tá muito forte a luz? Bom, qualquer coisa a gente vai tirando foto aí, tá? Vocês avisam, o povo vai tirando foto. Então, bora. Gente, a gente, na semana passada, eu já tinha falado com vocês que a gente está alternando os temas da física, né? Então, a ondulatória, ela vai ocupar agora a frente que a gente estava... Frente, né? O dia que a gente estava estudando termodinâmica. Então, a gente estava intercalando entre uma aula de termodinâmica, uma aula de eletricidade. Acabou o conteúdo da termodinâmica, a gente entra na parte de ondulatória. Dentro da parte de ondulatória, tem 4 pontos que costumam se trabalhar para vestibular. A gente vai tentar trabalhar os 4, vamos ver o que dá para aprofundar mais ou menos. A parte de MHS, que é uma parte de ondulatória, mas misturado com mecânica, que é uma parte que não cai muito. Tá? Já deixar bem claro que é uma parte que não cai muito. Aí depois do MHS vem a ondulatória, e dentro da ondulatória existem 2 partes. A parte de conceitos, o que é uma onda, o que é uma amplitude, o que é uma frequência. Depois vem a parte de fenômenos, que é a parte que mais aparece. Então, tipo, que tipo de coisas uma onda pode fazer na natureza? Ah, ela pode refletir, ela pode sofrer refração, ela pode sofrer difração, enfim, os efeitos, né? E depois vem a parte de acústica, que é o estudo da ondulatória, mas mais aplicado com as ondas sonoras, falar um pouquinho sobre o que é som grave, som agudo, enfim, tá? Então, vai aí pelo menos umas 4 aulas, de três aulas, né? Umas 3 aulas a gente consegue matar tudo que precisa. Fechou? Então vamos começar com o MHS. Para falar de MHS, primeiro eu vou falar. Obviamente a gente vai trabalhar MHS usando um exemplo, mas antes de usar o exemplo, a gente precisa falar um pouco de características. Bom, primeiro a sigla MHS, né? Movimento Harmônico Simples. Esse é o nome que se dá. Definir MHS é uma coisa muito complexa. Tem que ter uma série de características. Como a gente não vai falar de todas elas, eu vou pegar aquelas que me interessam. A primeira é a seguinte: MHS são movimentos relacionados a sistemas mecânicos que oscilam. Oscilam. Oscilar significa se mexer, mas não é um se mexer qualquer. A oscilação, ela é um movimento que ela está sempre ocorrendo em torno de uma posição. Então, existem vários exemplos que a gente pode citar. O exemplo que a gente estuda muito em MHS é um exemplo de um sistema de massas com molas. Então, imagina, por exemplo, um sistema formado assim, ó. Eu vou pegar uma mola e eu vou prender essa mola numa parede. Aqui, aqui, tá? Aqui. Pronto. Essa mola, ela tem um comprimento. Esse comprimento, ele não tá. Deixa eu colocar um pouquinho maior, esse comprimento está muito pequeno. Pronto. Vamos imaginar que esse comprimento que a mola está aqui, ó, ele é um comprimento onde a mola não está nem comprimida e nem esticada. É um comprimento natural dela, que eu vou chamar de L0. Ok? Tá. Aí o que eu vou fazer? Prendi a mola aqui, aí eu vou colocar aqui um bloco, um bloquinho. Aqui. O bloquinho está parado. Essa posição aqui, eu vou chamar de posição 0 do bloquinho. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte: vamos imaginar que o chão não tem atrito, tá? O chão não tem atrito. Os nossos sistemas de oscilação, eles são sistemas que não perdem energia. Ou seja, são coisas que vão ficar oscilando para sempre. Tá? Imagina uma coisa que vai ficar oscilando para sempre. Aí eu vou pegar esse bloquinho aqui e vou puxar ele. Eu vou puxar ele um certo comprimento. 1, 2, 3, 4. X.
O bloquinho vem para cá, ó. Então, a segunda figura é o bloquinho lá na posição X. Tá? Essa posição, gente, ela tá num eixo. Tá vendo aqui um eixo? Isso aqui é um eixo de posição, igual na cinemática, tá ligado? Então aqui é uma origem, aqui é um sentido que eu vou chamar de positivo, tá bom? Então, à medida que o bloquinho for se movendo, a gente pode medir a posição dele, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou botar o bloquinho aqui. Nossa, esse bloquinho ficou bitoludo, né, cara? Caralho. Tudo bem. Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Só que para eu colocar ele nessa posição, a mola teve que sofrer uma deformação. Como é que eu posso perceber aqui a deformação nesse desenho? Aqui está a posição de equilíbrio, ó, né? Ó, tá? Onde a mola não está nem comprimida e nem esticada. Quando eu estico a mola até aqui, a gente tem aqui uma deformação X. X. Concorda que esse X que eu levei o bloquinho para cá, ó, é a deformação da mola. Agora, gente, o que eu estou segurando o bloquinho aqui. Você concorda comigo que a partir deste momento que eu estiquei a mola, vai surgir aqui no bloquinho uma força elástica? Hã? Aqui, ó. Força elástica. Aham. E essa força elástica, a hora que eu soltar o bloquinho, essa força elástica puxa ele para cá. Agora, vocês lembram que força elástica é igual a K vezes a deformação? Então pensa, o que vai acontecendo com a força elástica à medida que o bloquinho vai voltando para cá? Hã? Porque, gente, a força elástica, ela não é uma força constante. Ela não é igual a Kx. Então, se o X é grande, força elástica grande. Aqui ele não está com a maior deformação possível. À medida que ele vai recuando, o que vai acontecendo com esse X? Ele vai diminuindo. Portanto, o que vai acontecendo com a força elástica? Ela vai diminuindo. Só que ela vai arrastando o corpo para o zero. Beleza. Quando o corpo está na posição zero, a força elástica dele vale quanto? Hã? Zero. Por que aqui a força elástica vale zero? Porque não tem deformação. Só que daí o que acontece? Como a força elástica veio arrastando ele para cá, veio arrastando, 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 quando ele chegar aqui, ele está com uma baita velocidade. O que acontece a partir desse momento? Ele começa a vir para cá. E à medida que ele começa a vir para cá, ele começa a comprimir a mola até chegar num ponto de máxima compressão. Adivinha quanto é esse ponto? É X para cá. Ele fica X e X para cá. Então você tem a terceira situação que é a seguinte, ó. Um, dois, três, quatro. Microfone aberto. Microfone aberto. Aí. Ó, deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. O meu X deu 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. X. 1, 2, 3, 4. X. Olha a situação que está aqui, ó, gente. Ó. Essa bola ficou mais para cima, né? Ficou esquisita. Deixa eu colocar ela mais para baixo aqui. Ó. Nesse ponto aqui, é o ponto onde ele está com a mola o mais comprimida possível.
E aí, nesse lado, digamos assim, do movimento, a força elástica, ela está apontando para direita. Fel. Ó. Então, é um negócio muito louco. Por quê? Porque quando o corpinho está para a direita, a força elástica está puxando ele para voltar. Quando o corpinho está para a esquerda, a força elástica pede para ele voltar. Você percebe que a força elástica ela está sempre apontando para onde? Para o zero. Essa força que puxa ele para o zero, ela é chamada de força restauradora. Vocês entendem por que força restauradora? Exatamente. Ela quer levar a mola para o seu estado original. E aí o que, que acontece? Se nós fizermos a consideração de que isso é um sistema ideal, isso acontece e fica acontecendo para sempre. Quen, 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 quen. Tudo bem? Agora, sabe o que é o mais bizarro disso? Você tem um movimento em torno de um eixo, certo? Então existe uma função horária para esse movimento. Sabe, tipo um sorvetão? Sorvetão, só sorvete. Quando um corpo está andando, eu não posso montar uma função horária. Por exemplo, como é o gráfico de posição por tempo de um cara que está em movimento uniforme? Como que seria um gráfico de posição por tempo de um cara que está em movimento uniforme? É uma reta, função de primeiro grau. Como que é o gráfico de posição por tempo de um corpo que está em movimento uniformemente variado, tipo queda livre? Uma parábola. Cada movimento tem o seu gráfico. O gráfico de posição por tempo, posição no eixo X. Um, dois, três. Por tempo no eixo Y. Então é o seguinte, ó. Isso aqui, tá vendo aqui, ó? Peraí, deixa eu só virar a câmera pro pessoal lá de casa, senão eles não vão enxergar. Peraí. Aí, acho que vocês estão vendo todo o gráfico, né? Então, olha só. Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho. Ai, é que se eu volto, eu desvolto aqui. Volta, desvolta aqui é boa. Então, ó, imagina que essa reta aqui, ó, essa reta de posição, ela virou isso aqui, ó. Ok? Aqui é o ponto zero, aqui é o ponto X, aqui é o ponto menos X. Tá bem? Agora eu vou descrever como é a posição do corpo em função do tempo. Então, ó, peguei o corpo e estiquei. Qual é a posição inicial dele? X. X. Aqui, ó. Agora o que que eu vou fazer com ele? Sorta. Agora eu começo a fazer isso, ó. Way, way. Então, ó. Way, way. Entenderam? Vem até aqui. Seria isso aqui, ó. Ah, ó, ele faz isso aqui. Daqui até aqui o menos. E depois volta. Ele faz isso e isso. Que função é essa?
Que tipo de função é essa? Cosseno. Uma função cosseno. Tá? Ou seja, eu transformo um movimento numa onda. Isso é uma onda. Agora, vamos para coisas. Já vimos que essa aqui é uma força restauradora. Outra coisa. Sistemas mecânicos que oscilam, certo? Eu vou fazer um complemento aqui. Em torno de uma posição de equilíbrio. Em torno de uma posição de equilíbrio. Tá? Outra coisa que a gente percebe nesse caso é que o sistema ele fica oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, mas ele tem um ponto máximo de posição, que é o x menos x, certo? Gente, esse x e menos x, que se você olhar aqui no gráfico, seria basicamente a altura da onda, eu vou chamar de amplitude. Amplitude do movimento. Amplitude. Desculpa, pessoal. Tá, outra coisa importante. O gráfico de seno, o gráfico de cosseno, né, que são funções da trigonometria, são funções periódicas, elas se repetem, né? Por exemplo, qual que é o período de uma função seno de x clássica assim? 2π. 2π. De 2π em 2π o seno se repete, né? Vai embora. É, o cosseno também, mesma coisa. Aqui nós temos um período. Ó, tá vendo esse eixo de tempo aqui, ó? O corpo começou a oscilar aqui, ó. Ele estava na posição X no tempo zero. Quando é que ele voltou para essa posição? Nesse instante aqui, ó. T. Tzão, ó. Esse T, gente, é o período do movimento. Período. Tá bom? Cada sistema de oscilação tem o seu período, tá? O sistema massa-mola, esse aqui é um sistema chamado massa-mola, tá? Sistema massa-mola. Justamente porque é uma massa presa numa mola. O período desse sistema, gente, ele é calculado assim, ó. 2π multiplicado pela raiz quadrada, opa, de m sobre k, tá? É muito estranha a fórmula do período. Ela tem uma dedução, mas acho que não vale a pena a gente perder muito tempo nessa dedução, não. O período do sistema massa-mola é 2π m sobre k. Agora, vamos só fazer algumas reflexões sobre a fórmula. Por quê? Porque normalmente, quando cai questões envolvendo esse assunto, o cara não vai pedir para você usar a fórmula. Ele vai te dar uma questão conceitual e nas alternativas você vai ter que conhecer a mola. Por exemplo, a fórmula. O que é esse K aqui? Esse K é a tal da constante elástica da mola. Ô, gente, assim, fisicamente falando, o que é a constante elástica de uma mola? Na prática, o quanto ela é dura, o quanto ela é resistente à deformação. Eu ia falar, K grande significa mola dura. O que é o K? É quantos newtons você precisa fazer na mola para deformar ela a 1 metro. Então, quanto maior for o K, mais dura é a mola. Quanto menor for o K, mais mole é a mola. Observa que a dureza da mola vai influenciar no período. Então, imaginem, por exemplo, deixa eu voltar um pouco aqui. Ó, volta um pouquinho aqui. Imagina que essa mola aqui, gente, ela é uma mola bem dura. Essa mola aqui é uma mola dura.
Se ela é uma mola dura, significa que o K dela é grande. Agora, gente, você percebe que o período ele é inversamente proporcional à raiz do K? O que isso quer dizer fisicamente? Quanto mais dura for a mola, menor é o período. Entendem isso? Agora, o que isso quer dizer na prática? O que é um sistema que tem um período pequeno? É um sistema que faz assim, ó, rapidinho, ó. Quanto mais rápido ele oscila, quanto mais rápido ele oscila, mais essa onda fica apertada. Consegue enxergar isso? Porque essa onda, ela tem um tempo para fazer uma oscilação completa. Se o período é pequeno, se o corpo está oscilando muito rápido, essa onda ela faz isso aqui, ó, bum, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Entendem isso? Por outro lado, se a mola for uma mola meio molenga, você puxa, ela fica assim, ó, toim, e fica meio lerda. O período é longo. Então, o que acontece com essa onda? Ela estica. Entendem isso? Então, tipo, é importante tentar estabelecer uma relação entre isto e isto. O que acontece com a onda quando você muda o período. Outra coisa, né, que a fórmula também mostra, a massa interfere. Se a massa é uma massa grande, se a massa é uma massa grande que está oscilando, o período tende a ser maior. Por quê? Por que será que se a massa for maior, o período também é? Tenta explicar fisicamente. Vou dar uma dica, posso te ajudar? Vou te ajudar porque eu sei que você está tentando chegar na. Eu sei, a gente às vezes sabe uma coisa, mas não consegue colocar em palavras. A dica para você entender, bom, vamos voltar à pergunta, né? Massa grande demora para oscilar mais, ok? Massa grande demora para oscilar mais. A dica para explicar isso é a segunda lei de Newton. Força não é massa vezes aceleração? Quem está acelerando o corpo não é a força elástica? Exato. Só que a força elástica ela tem um limite aqui. A força elástica é o que ela é. Se o corpo tiver uma massona, essa força vai ter dificuldade para acelerar ele. Então vai demorar mais para o corpo fazer isso aqui, ó. Brown. Entenderam? Qual que é o lance? Então, essa mecânica você tem que meio que manjar. Tá? Bom, aí tem uma questão que eu, infelizmente eu não falei ainda, né? Porque eu costumo sempre falar. O que cai dessa merda no vestibular? Quando cai este assunto, a primeira coisa é você conseguir estabelecer essa relação com tudo isso aqui. Porque aí, se for uma questão teórica, você sabe descrever o MHS. Ah, tem uma outra coisa que eu ainda preciso descrever. Eu fiz aqui um gráfico de posição por tempo, né? Tá. Eu tenho um gráfico de força por deformação. Força por deformação. Vou escrever ele aqui, ó. Porque daí fica tudo na mesma lousa. Força por deformação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nossa, eu tô ficando com toque, gente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, ó que louco isso. Gráfico de força por esticação da mola. Esticação é foda. Está deformação. O gráfico ele é um gráfico diferentão, por quê? Porque o eixo X ele assume valores positivos ou negativos. Tá bom. Em que ponto a força elástica é a maior possível? Quando ele está mais deformado, não é? Então, por exemplo, quando a deformação é menos x, quando a deformação é menos x, a força ela atinge um valor máximo. Ó. Aí o que acontece?
Quando o corpo está se aproximando do zero, o X não vai diminuindo? O que vai acontecendo com a força? Ó, ela vai caindo, ela vai fazendo isso, ó. Quando o corpo estiver aqui, ó, no meio, quanto vale a força elástica? Zero. Por um segundo ela vale zero. Agora, a partir do momento que ele atravessar a fronteira, que ele começar a ir para o mais x, a força inverte o sentido, não inverte? Olha o que acontece no gráfico. Ela fica negativa, ó. É louco. Quando o corpo está na esquerda, a força está positiva para a direita. Quando o corpo está na direita, a força está positiva para a esquerda. Agora uma pergunta de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Para quem souber, o que eu ganho se eu tirar a área desse gráfico? Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Você. O que eu ganho se eu tirar a área desse gráfico? Oi? Não. Trabalho, R$ 1 milhão. Trabalho. Ô, gente, não é força por deslocamento? Trabalho. Trabalho. A área do gráfico é o trabalho da força elástica. A área do gráfico é o trabalho da força elástica. Tá bom? Toda vez que eu tiro a área de um gráfico de força por deslocamento, eu ganho trabalho. Força por deslocamento. Hum, Vamos anotar isso. Ó, trabalho da força elástica. Mano, agora vai ficar muito louco. Quer dizer, já tá muito louco, né? Gabi, tá tudo bem? É dor de cabeça? Sono? Ou tipo, puta que o pariu? Tá, tudo bem. Que bom que você tá pensando. Eu pensei que você já tinha desencanado já. Vai, gente, faz as perguntas. Faz as perguntas, vê o que não deu, ficou claro. Porque, mano, isso não é fácil. Porque agora, ó, Marcelei. Agora, eu vou. Quando cai MHS, eles gostam muito de trabalhar com a questão da energia. Porque agora, vamos juntar coisas. Lá na parte de trabalho, lembra que a gente falou que um sistema mecânico ele apresenta duas energias? Uma chamada de cinética e uma chamada de potencial. E alguns eventos de sistemas, em algumas situações, a gente consegue perceber claramente que durante o movimento, uma energia vai se transformando na outra. Vamos pegar o exemplo mais simples, que é o de queda livre. Quando eu suspendo um corpo a uma altura h, ele ganha uma energia potencial, mgh. Aí eu solto ele. À medida em que eu solto ele, este mgh vai se transformando no quê? Cinética. Então você tem uma transformação de energia. Então, os exercícios de MHS, eles gostam muito de abordar esse assunto. Como é que é a energia desse sistema, tá? Então, essa primeira parte, ela descreve o sistema. Agora eu vou pegar isso e vou colocar o conceito de energia mecânica aqui, tá? Deixa eu virar um pouco a câmera aqui para o outro lado. Vamos lá. Eu sei que vocês detestam essa parte, gente, mas eu acho ela muito louca. É muito louca. Eu amo isso. Foda-se, né? Entendi. Energia. Tá, vamos lá. Primeiro,
eu preciso pensar o seguinte: o meu sistema vai ser conservativo ou não? Vai, vai. Peraí, deixa eu só desligar aqui. O meu sistema vai ser conservativo, gente. Ó, estão pedindo para tirar foto aqui. Oi, Camila. Aqui. Oi, Dan. Nossa, 15 anos depois. Tô brincando, calma. Aqui. Então vamos lá. Como é que a gente vai descrever a energia do sistema? A gente vai considerar primeiro que é um sistema conservativo. Tá, vamos lembrar o que um sistema conservativo tem de especial. A primeira coisa é que a energia mecânica dele é constante. A energia mecânica é constante. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Ele não tem perda de energia, então não tem atrito, nada disso. Tá. Segunda coisa. Nos sistemas conservativos, a energia potencial ela é transformada em energia cinética e vice-versa. Você tem à medida que o sistema vai oscilando, uma energia vai se convertendo na outra e assim por diante. Para fazer isso, tipo, para fazer isso não. Quem é que faz essa transformação de energias? O trabalho da força elástica, tá? Então, o trabalho da força elástica transforma a energia mecânica em cinética e cinética em mecânica, respectivamente. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho aqui na imagem. Depois eu volto aqui, tá, gente? Para o pessoal de casa. Volta aqui um pouquinho, ó. Vamos dar um zoom maior aqui. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto é onde o corpo literalmente para por um segundo. Aqui. À medida que a força vai puxando ele para a origem, ele vai acelerando. Ele vai acelerando. Então, no momento em que ele está acelerando aqui, a força elástica está transformando energia potencial em cinética. Tudo bem? Tá. Aí ele passa por aqui. Ele vem para o outro lado. À medida que ele vem para o outro lado, ele vem freando, não vem? Vem freando. Conforme ele vem freando, a força elástica agora está transformando cinética em potencial. Então, a força elástica ela vai brincando com a energia. Uma hora ela dá energia potencial e tira da cinética. Uma hora ela tira da cinética e dá para potencial. E essa coisa fica variando. Agora, aqui, qual que é o lance? Volta aqui. A energia cinética é mv quadrado sobre 2. E a energia potencial? K delta x quadrado sobre 2. Observa que eu chamei de delta x. O que é o delta x? É o quanto a mola está deformada. É o quanto a mola está deformada. Tá? Essa energia é igual não. Esta energia vai se transformando nesta à medida que o sistema vai oscilando. É claro que você vai ter momentos em que essas energias vão ser iguais. Em algum momento ali. Vai ter momento em que a energia cinética é pequena e a potencial é grande. Agora, é importante você perceber o seguinte: quanto mais próximo da origem tiver o corpo, maior vai ser a energia cinética. Conforme a mola vai se aproximando da deformação máxima, aí você vai ganhando energia potencial.
Agora eu vou meter isso aqui num gráfico. Lembrando o seguinte, né? Que a energia mecânica é igual à cinética mais a EPOT. Agora eu vou pegar isso e colocar num gráfico, tá? A energia potencial eu vou representar de vermelha e a energia cinética vai de azul, porque eu vou ter que fazer as duas curvas no mesmo sistema, tá, gente? No mesmo sisteminha. Aqui, ó. Pronto. Ô, Dan, Oi. eu ainda não consegui visualizar muito bem onde cada energia vai ser maior lá naquela situação da mola. Talvez agora fique mais claro. Vamos lá. Que agora eu vou colocar num gráfico. Vamos lá. Peraí, deixa eu só. Ah, não, peraí. Esse gráfico aqui, eu acho que ele vai mostrar melhor. Porque, na verdade, eu consigo mapear isso graficamente. Vamos lá. Energia em joules, tá? E aí eu vou colocar aqui. Opa, peraí. Os caras não estão vendo. Peraí. Aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, ó, aqui vai ser o gráfico de energia, tá? Ó, energia. Aí no eixo X, eu vou colocar o eixo onde a mola está oscilando, tá? Aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui. Um, dois, três, quatro. Menos X. E aqui X. Em metros. E aqui joules. Agora a gente vai conseguir ver direitinho essa história. Então, agora é o seguinte: vocês têm que imaginar a mola fazendo isso, ó. Tá? Bom, em que pontos a mola está com máxima deformação? Aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero deixar as duas coisas aqui, uma do lado da outra, o pessoal de casa. Então vamos lá. Em que lugares essa energia aqui, ó, é a maior possível? Quando a bola estiver aqui e quando a bola estiver aqui. Concorda? Então, eu vou começar montando o gráfico de energia potencial, tá? Que é o vermelhinho. Eu vou colocar aqui no meu gráfico, o máximo de energia vai ser 3 quadradinhos. Então, ó, aqui e aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Quando o bloquinho estiver aqui, a energia potencial dele é bem alta. Esse valor aqui, ó. E aqui também. Aqui também, tá? Beleza. Aí, quando o bloquinho começa a se aproximar da origem, a mola não começa a desestender, então essa energia potencial ela vai caindo até chegar no zero. Quando o bloquinho estiver bem aqui no meio, não tem deformação. Então essa energia passa a valer quanto? Aqui no meio, zero. Então o gráfico ele é assim, ó. Função de segundo grau, gente, é uma parábola. Ó. Isso aqui é a energia potencial dele. Ó, é uma função de segundo grau. Qual é o maior valor que essa energia pode assumir? Como é que eu calculo o maior valor que essa energia pode assumir? Quando ela tiver a máxima deformação, que vai ser kx quadrado sobre 2, onde esse x é a nossa querida amplitude.
Esse é o maior valor que a energia potencial pode sumir. Quando a bola está completamente esticada. Tá? Beleza. Agora, como é que varia a energia cinética? Aqui. Gente, a energia cinética, ela tem que ser oposta à potencial. Porque para pensar o seguinte, vocês falaram para mim que a máxima energia potencial é quando a mola está completamente esticada, não é? Só que para pensar o seguinte, quando a mola estiver completamente esticada, você concorda que é o momento onde ela parou aqui para começar a voltar? Então, nesses pontos aqui, ó, a energia cinética tem que valer zero. Porque ela está voltando, ela está invertendo o movimento. Tá aqui, ó, energia cinética zero. Energia cinética zero. Em que lugar o corpo está com a maior velocidade possível? No zero. Quando ele passa pelo meio da trajetória, nesse ponto aqui, ó, é o ponto onde a velocidade dele é a maior possível. Por quê? Você pode me dar duas explicações. Explicação número um. A energia cinética aqui é a maior possível porque a potencial não tem mais nada. Potencial não caiu a zero? Se a potencial caiu a zero, é porque ela virou o quê? Cinética. Então, ó, a cinética aqui, ó, ela assume o valor máximo. E aí o gráfico de cinética, ele é assim, ó. Que loucura. Que loucura. Pergunta de US$ 1 milhão. O que dá se eu tirar a área desse gráfico? Nada. Nada. Gráfico de energia por deslocamento não me dá nada. Até porque nem dá para tirar a área desse inferno, né? Como que eu vou tirar a área de uma parábola? E agora, já que nós estamos no inferno, vamos abraçar o capeta. Eu vou colocar aqui uma terceira curva no gráfico. A curva azul, epote. A curva azul é cinética, perdão. A curva vermelha, epote. Agora eu vou colocar uma curva preta para representar a energia mecânica. Como seria o gráfico de energia mecânica? Assim, ó. Esse aqui é o gráfico de energia mecânica. Ele está sempre constante. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, toda energia mecânica é o quê? Cinética. Nesse ponto aqui, toda energia mecânica é o quê? Potencial. Nesse ponto aqui, ó, o que esse ponto tem de especial? É um certo momento ali em que a energia potencial é igual à cinética. Então, ó, você tem sempre uma potencial e uma cinética, uma potencial e uma cinética. O que a gente percebe, ó? Quando a cinética vai diminuindo, a potencial vai aumentando, ó. Chega uma hora que a potencial fica maior que a cinética, tá? E o sistema ele fica fazendo isso ad eterno. Como assim inverso? Não, não, porque o que acontece, né? A energia cinética e a potencial não tem como ser negativa, porque isso aqui está elevado ao quadrado, isso aqui também está ao quadrado. Então essas energias elas sempre vão ser positivas, tá? O gráfico que fica de baixo, né, de cabeça para baixo, é o gráfico da força mesmo, né? Ó, esse aqui,
tá? Mas aqui é por quê? Porque a força ela fica trocando de sentido, tá? Deixa eu voltar para cá. Tá aí. Essa é a parte de teoria de movimento harmônico simples. Ahn, gente, tem uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acabei esquecendo. Mas isso vocês vão lembrar rapidinho. Olha aqui um pouquinho, ó. Período é 2π raiz quadrada de m sobre k. Como é que eu calcularia a frequência desse movimento? É o inverso do período. Preciso colocar isso aqui, tá? Ó. A frequência do movimento é o inverso do período. Aquilo que a gente sempre soube, tá? Beleza? Então, o exercício, por exemplo, questões envolvendo o período, a gente agora vai fazer algumas questõezinhas. Muitas vezes o cara, ele te dá a frequência, fala, olha, o movimento tem uma frequência lá de não sei quantos hertz, e pede a massa. Então, você transforma a frequência em período, joga na fórmula, é claro que ele vai ter que te dar a constante, tá? Beleza? Tá aí. Vamos fazer umas questões? Como é que nós estamos de hora aqui? Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo. Ah, legal, uma horinha, tá bom. Dá pra gente fazer. Aí a gente faz o seguinte, eu vou fazer umas questões com vocês, aí a gente faz o intervalo e volta. Na volta a gente começa a ondulatória mesmo, tá? Vamos começar, vai dar para fazer as duas coisas na mesma aula. Hum, Vamos começar fazendo a questão número 4. 4. Ela está na página, gente, 192. Página 192. Aqui, ó, gente. Questão número 4, gente. O gráfico a seguir ilustra a posição em função do tempo de um corpo que realiza movimento harmônico simples num sistema de massa-mola. A massa do corpo é 1 quilo. Massa igual a 1 quilo. Gente, vamos olhar na figura agora. Isso aqui é o eixo X. Ó. É estranho falar, né, que é o eixo X, mas ele está no Y. Mas é basicamente a posição da bola flutuando. Oscilando, perdão. Observa que o gráfico, ele oscila entre 2 e menos 2. 2 e menos 2. E qual... Vixe, calma que eu dei uma bugada agora. Qual é o intervalo de tempo em que o corpo dá uma oscilação inteira? Como que a gente enxerga isso no gráfico? Procura o intervalo de tempo onde a onda se repete. Tá vendo esse ponto mais alto da onda aqui, ó? A gente costuma chamar isso de crista. Vamos, daqui a pouco na ondulatória a gente vai falar sobre isso. E isso aqui, ó, que é o ponto mais baixo, eu chamo de vale da onda.
Uma forma de você descobrir o período é ver qual é o intervalo de tempo em que duas cristas se repetem, ou dois vales. Por exemplo, ó, aqui tem uma crista. Quando é que ela vai se repetir de novo aqui, ó? No 4 segundos, não é? Esse é o período de oscilação, tá? Ou então, um vale e uma crista. Uma onda inteira é um vale e uma crista. Ó, tá vendo o vale? Ele começa no 0, 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui até aqui, 4 segundos, tá vendo? Ó? Esse é o período. 4 segundos. E a amplitude é 2. 2. Tá bom? Porque é o intervalo em que uma oscilação completa se, em que uma oscilação inteira se repete. Ó, começou aqui. 1, 2, 3, 4. Voltou. Não, é que aqui já começou outra oscilação, né? Aqui, ó, já começa outra oscilação, que depois vai embora. Oi. Não, não, porque você tem que pensar o seguinte: aqui é o ponto zero, ó, no sistema. A amplitude é o máximo que a mola deforma. Então ela deforma 2 ou menos 2. Tá? Então a amplitude é só do zero até o ponto mais alto. Bom, aí ele vai fazer 3 perguntas. Na verdade, eu vou fazer mais perguntas. Primeiro, determine a amplitude do movimento. Amplitude, 2 metros. Tá aí. B, calcule o período do movimento. Aí a aplicação de fórmula, gente. É a aplicação de fórmula. O período é 2π. Tá? Ah, nem precisa, né? O período já está aqui. Né? Período 4 segundos. Eu vou usar o período para o item C. Calcule a constante elástica da bola. Gente, para eu calcular a constante elástica da bola, eu vou falar que o período é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Agora, vamos lá, devagar aqui. Nessas questões que envolvem esse tipo de conta, o exercício normalmente pede para você considerar o π algum valor. Ou 3, ou 3,14, tá? Eu, por uma questão de preguiça, eu vou considerar o π igual a 3, tá, gente? É o que ele quer. É o que ele quer, na verdade. Então, ó, eu vou considerar o π valendo 3, tá? Para ficar mais confortável para a gente. Agora é substituir. O período vale 4, igual 2π, 2 vezes 3, raiz quadrada de 1 sobre k. E agora? E agora, José? Isso. Eu vou passar esse 6 dividindo. Vai ficar assim, ó. 4 sextos é igual a raiz quadrada de 1 sobre k. Não, então, aí eu vou elevar dos dois lados ao quadrado. Eu vou elevar dos dois lados ao quadrado. Para tirar a raiz, ué. Como é que a gente tira a raiz daqui? Elevando ao quadrado. Para não alterar a igualdade, eu preciso elevar o outro lado ao quadrado. Então fica 1 sobre k
é igual a 16 sobre 36. 1 sobre K. Portanto, se 1 sobre K vale 16,36, K vale 36 sobre 16 newtons por metro, que é a unidade do K, né? Ficou um número feio, tá? Deixa na forma de fração mesmo. Que dá para dividir, eu acho. 6 vezes 6, 4 vezes 4. 3, 2, 1,5 vezes 1,5. Dá 2,25, eu acho. Deixa eu conferir na calculadora aqui. Confere ali para ver. Deixa eu conferir aqui, peraí. É isso mesmo? 2,25? Agora, eu queria fazer umas perguntas extras aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui nesse cantinho. Acho que eu consigo. Porque eu não queria apagar isso aqui. Bom, foda-se, vai, tchau. Ô, gente, ainda na questão 4. A, B, C, né? Vamos colocar aqui item D. Quanto vale a energia potencial máxima desse corpo? Como que eu faria para calcular o máximo de energia potencial desse sistema? Basta você usar a fórmula do EPOT. Não, no gráfico não é de energia. Ele só está mostrando a mola fazendo isso. Então, no gráfico não. Mas eu tenho uma informação no gráfico que importa. Ô, gente, quando é que ele tem a máxima energia potencial? Não é quando a mola está ao máximo esticada? Quanto que é o máximo de esticação da mola? 2. Então, para você calcular a energia potencial máxima, no teu ΔX, você tem que colocar sempre a amplitude. Não esquece disso, porque essa pergunta é muito famosa. Quando cai MHS, essa pergunta costuma ser muito frequente, tá? Se você quiser a energia potencial máxima, você bota a amplitude. E por que que isso é importante? Porque, por exemplo, gente, bom, vamos fazer a conta, vai. Vamos terminar de fazer a conta aqui, senão fica 2,25, que é o K, que eu acabei de achar aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? K x quadrado, no máximo, sobre 2. 2,25 vezes 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2,25 vezes 2 dá 4,5. 4,5 o quê? Joules. Tá aí. Misericórdia. Dum, 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 dum. E agora outra pergunta. E quanto vale a energia mecânica desse sistema? Quanto vale a energia mecânica? Não? Hã? Mas vamos pensar o seguinte: não tem um certo momento em que toda a energia mecânica virou potencial?
Entendem por que que o cálculo disso aqui é importante? Quando você calcula a energia potencial máxima, significa que você está calculando a energia num momento em que toda a energia mecânica virou o quê? Então, quando você calcula a EPOT máxima, você automaticamente ganha a mecânica. E de lambuja, item F, quanto vale a energia cinética máxima? Hã? 4,5. Hã? Por que 4,5? Uai, presta atenção, Gabriela. Quando a potencial é máxima, a cinética é zero. Quando a cinética é máxima, a potencial é zero. Então, esse 4,5 que você achou é a energia do sistema que fica oscilando. Quem que abriu o microfone? Posso colocar mais uma pergunta? Já está na F, né? G. Deixa eu virar um pouquinho aqui o G. Ó. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Qual o valor da E cinética quando delta X é igual a 1 metro? Pensa nessa pergunta aqui, ó. Qual é o valor da energia cinética quando X vale 1 metro? Porque observa o seguinte, gente, no gráfico, a gente percebe que a mola, ela oscila entre 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2. Então vai ter um momento em que a mola vai estar 1 metro de deformação. Nesse momento, eu quero saber qual a energia cinética. Como que a gente deve pensar? Bom, eu vou pensar o seguinte: o meu sistema é conservativo, certo? Então você concorda que a energia mecânica tem que ser a cinética mais a potencial. Depois de todos esses cálculos extras que a gente fez aqui, a gente chegou à conclusão de que a energia mecânica vale 4,5. O sistema é conservativo. Então isso aqui vale 4,5. Igual. Quando uma vale zero, a outra vale 4,5. E vice-versa. Só que agora eu quero um momento intermediário aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a energia cinética como uma incógnita e no lugar da energia potencial eu vou colocar essa conta aqui. Só que eu vou colocar com x valendo 1. Não é isso que eu quero, ó? Então põe K delta x quadrado sobre 2. Nós já descobrimos a constante elástica no item C do exercício, tá? Então fica 4,5 igual a E cinética mais 2,25 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Olha lá. 2,25 vezes 1 ao quadrado dá 2,25.
dividido por 2 dá 1,125. Então, 4,5 é igual a cinética mais 1,125. Passa o 1,125 para a esquerda, fica 4,5 menos 1,125, meu Deus, igual a E cinética. 3,275. Não, 3,375. Tá aí. Bem louco, né? Muito louco. Tipo, os números são pequenininhos, a matemática em si não é foda, mas o raciocínio é foda. É bem difícil. É muita informação vindo junto, né? Eu reconheço que não é um negócio muito. Vamos usar uma palavra positiva, né? É desafiador. Tem que fazer os diálogos positivos, né? É foda pra caralho. E a semana que vem, semana que vem tem circuito. Eba, resistor, chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Vocês já viram essa musiquinha? Chuveiro, chuveiro, não molha o seu amigo. Música de porco, né? E o pessoal de casa aí, vocês estão vivos? Os caras nem. Tá tudo bem aí? Tudo certo? Hã? Tem uma aula de potencial. Acho que a gente. Falta potencial, é. Ah, é verdade, é na outra ainda. Ainda tem potencial. Puta, é outra aula foda, hein? Potencial. Gente, antes da gente ir pro Inter, eu queria fazer uma outra questão. Ela é bem parecida com essa que nós fizemos com vários itens extras. Deixa eu achar ela aqui. Ah, é a 6. É a 6. Essa questão 6, ela é quase que uma repetição do que a gente acabou de fazer, tá? É uma outra oportunidade que a gente tem de tentar fixar um pouquinho melhor essa confusão de conceito, tá? Vamos lá. 6. Em um plano horizontal, sem atrito, um corpo de 1 quilograma, inicialmente em repouso, está preso a uma mola ideal de constante elástica 400 newtons por metro. Após deslocar o corpo 0,2 metro da sua posição de equilíbrio, ele é abandonado e passa a realizar movimento harmônico simples. Calcule o período, amplitude, energia mecânica e vai embora. Tá? Bom, vamos lá. Período é 2π, raiz quadrada de m sobre k. Vocês acreditam que isso já caiu numa questão da Unemate? Cara, acho que faz uns 3 anos, talvez um pouquinho mais. A prova de física, a prova de natureza tem o quê? 2, 3 questões de física. E os caras me colocam uma questão onde o aluno tinha que saber a fórmula. É uma sacanagem, né? Porque, meu, essa fórmula a gente usa 1, 2 vezes na vida e nunca mais usa. Bom, ele pede para considerar o π valendo 3. Então fica 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de m, que vale 1, sobre k, que vale 400. 1 sobre 400 na raiz dá 1,20, né? 1,20 aqui. Então fica período igual a 6 vezes 1 sobre 20. Tá aí. 3 sobre 10, né? Então o período vale
0,3 segundos. Isso é oscilação. Tudo bem? Tá. B. Amplitude. Quanto que vale a amplitude? 0,2. Ele deu no texto, gente. A amplitude é a máxima oscilação do corpo. É a máxima oscilação do corpo. Aqui, ó. Tá? Isso está citado no texto. Calcule a energia mecânica. E agora? É só calcular a hipótese máxima. Calcula a hipótese máxima. A hora que você calcular a hipótese máxima, você acha a mecânica. Para eu calcular a potencial máxima, eu tenho que colocar o quê no X? A amplitude. Então, ó, a energia, a posição de equilíbrio é o zero. K vezes A ao quadrado sobre 2. Ó, gente, como eu estou escrevendo a hipótese máxima. Estou chamando aqui no exercício a amplitude de A. Então, pus K vezes A ao quadrado dividido por 2. Ali. Tá? Aí fica a constante elástica, que vale 400, vezes a amplitude é 0,2, só que elevado ao quadrado, sobre 2. 200 vezes 0,04. Dá 8, eu acho. Dá 8. A energia mecânica do sistema é 8 joules. 8 joules. Ali. D. Oi. Repete a sua pergunta, não entendi. Vai ser igual. A energia mecânica é sempre a soma das duas. Só que quando a potencial é máxima, a cinética é zero. Ou quando a potencial é zero, a cinética é máxima. Tá? Mas a mecânica é sempre a soma das duas. D. Hum? Não, 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 não. Não. Cuidado. A potencial máxima é sempre igual à cinética máxima, porque ela está oscilando. Máximas. Não estou falando que é sempre igual. Tá? D. No D, ele fala o seguinte: calcule a energia. Identifique a energia potencial elástica quando a cinética for 6. Gente, a mecânica, a energia mecânica, ela é sempre a soma das duas. Ela é sempre a soma das duas. Então, ela é a cinética mais a potencial. A mecânica eu sei que vale 8. Quando a... Oh, meu Deus, esqueci. Quando a cinética for 6, a potencial tem que ser quanto? 2. 2. Aí. É por isso que é o sistema conservativo. Né? E aí ele fala na E. Qual que é a deformação da mola nas condições do item anterior? Então, tipo, quando a energia potencial for 2, quanto a mola está deformada? Então, 2 igual a K delta X ao quadrado sobre 2.
O K nós temos, né? Ele vale 400. Então, ó, passa o 2 multiplicando, fica 4 igual a 400 delta x ao quadrado. O delta x ao quadrado vai dar 1 sobre 100. Tirando a raiz de 1 sobre 100, dá 1 sobre 10. Que dá 0,1, né, gente? 1 sobre 10 é 0,1 metro. Então, no momento em que a mola tiver com 10 centímetros de deformação, a energia potencial vale 2 e a cinética vale 6. Aí. Determine a energia cinética do corpo ao passar pela posição de equilíbrio. Determine a energia cinética do corpo ao passar pela posição de equilíbrio. É a máxima, exatamente. Quando ele passar pela posição de equilíbrio, ele está com toda a energia na forma de cinética. Então é 8. Então eu vou escrever assim, ó, na posição de equilíbrio, toda a energia mecânica, toda energia mecânica está sob a forma de cinética. Está na forma de cinética. Oito joules. E G. Determine a velocidade do corpo ao passar pela posição de equilíbrio. Determine a velocidade do corpo ao passar pela posição de equilíbrio. Bom, quando ele passa pela posição de equilíbrio, a energia cinética dele é essa. Joga na conta. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então fica 8 igual. A massa diz que vale 1 quilo, né? 1 vezes v elevado ao quadrado sobre 2. Olha lá. Passa o 2 multiplicando, fica 16. V ao quadrado é 16. Raiz de 16 é 4. 4 metros por segundo. Tá bom? Tá aí. Isso chama-se, esse estudo, né, que a gente está fazendo, energia do MHS. Energia do MHS. Tá? Agora a gente pode fazer o nosso intervalinho, pessoal. Daí na volta, a gente entra na parte de ondas, estudo das ondas, ondulatória, tá bem? Eu vou só desligar aqui a gravação para separar os vídeos.